Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio no Na Maca com a Ju. Hoje eu recebo a Luciana Mello, fisioterapeuta, ortesista e a mente brilhante por trás da Adaptare. Se você já viu nossos reels, meus stories, você sabe que no contexto de órtese eu sempre indico a Luciana. Então hoje todos nós preparem-se que a gente vai saber tudo sobre um bom pé, um bom posicionamento do pé. Lu, muito obrigada por estar presente aqui. Imagina, Ju, sou eu que agradeço, é sempre bom participar dos seus projetos, porque com certeza você leva muita informação, tanto para os pais quanto para os fisioterapeutas. Então é sempre muito importante você abrir esse espaço para todo mundo. Então, já nesse contexto de informação, me fala, vamos contar para o pessoal qual é a diferença da tecnologia que você trouxe para o Brasil, que você implementou aqui, em relação às outras tecnologias que a gente tem no mercado. Tá. Primeiro, eu costumo dizer que o grande diferencial da Adaptare é a avaliação. É o método que a gente utiliza para avaliar os pés dessas crianças, né? Eu criei a Adaptare, de fato, depois que eu comecei a fazer os cursos com a Billy e entender toda a contextualização da importância do pé na vida dessas crianças. Antes da Adaptare, eu trabalhava com palmilhas para adultos, né? E eu já entendia que a base de suporte, ou seja, os pés, era importante para construir um alicerce postural, um alicerce de uma marcha. E quando a gente fala em crianças que têm uma questão neuromuscular, né? Então essas crianças estão construindo padrões de postura, padrões de marcha. Então a gente precisa proporcionar para essas crianças esse alinhamento para uma construção de um padrão de movimento o mais próximo do dito normal, porque eu ando diferente do que você, do que todo mundo, né? O que a gente visa, de fato, é um bom alinhamento para essas conquistas motoras dessa criança. E assim com que elas possam ser mais, digamos, ter mais eficiência energética. E conseguir estar mais dentro da sociedade, brincando, colégio, uma inclusão melhor. Uma participação social melhor, com certeza. Então, a base de suporte é o início para toda essa participação da criança, né? Com certeza. Então, além, né, de toda avaliação que a gente faz na criança, a gente não vê a criança só como um pé. A criança ela não pode ser tratada somente com um pé. Então, a gente vê as questões do pé, o que o pé está refletindo na postura das articulações para cima, né? A questão de joelho, questão de quadril, a questão do deslocamento de tronco, a questão do equilíbrio dessa criança e a questão da marcha. O que essas alterações motoras, esses déficits musculares, ou seja, um déficit de movimento, né, traz de repercussão negativa para essa criança. E o que a gente pode, de fato, ajudar, melhorar esse padrão para a criança evoluir motoramente. Então, vamos lá, vamos tentar resumir. O mais importante da Adaptare é a avaliação. É a nossa avaliação, esse é o grande diferencial. Porque na avaliação, você não vai fazer só uma avaliação do pé. Esse pé, ele tá em ponta, então nós temos que botar em 90 graus. Não necessariamente, porque botar em 90 graus esse pé poderia levar a uma anteriorização do peso, que vai fazer compensação de quadril, de escápula, parará e parará. Então, como é que nós vamos fazer para baixar esse calcanhar sem que haja compensações, né, no decorrer desse trabalho? Exatamente. Então, você vai fazer uma avaliação global para saber qual é a melhor estratégia para resolver o pé daquela criança. Exatamente. As pessoas estão acostumadas, quando elas vão fazer a órtese dos seus filhos, o técnico, e eu não estou aqui subjugando o trabalho do técnico, porque eu tenho um técnico meu de confiança que trabalha comigo, o Leonardo, que sem ele a Adaptare de fato hoje não andaria, mas os pais estão acostumados a ir a um local e tirar só o molde.
E a órtese não é só um molde. O que eu quero mostrar, mediante, né, tudo que a gente faz na Adaptare, é que a órtese não é só um molde. A órtese, ela tem objetivos. Então, quando a gente avalia a criança, a gente detecta o que a criança está precisando naquele momento, para a partir daí a gente indicar o melhor dispositivo que ajude na evolução motora dessa criança, ou que previna deformidades dessa criança. Entendeu? Então, e por incrível que pareça, lá na Adaptare a gente vende tênis, não sou eu que atendo as mães que vão ver tênis ou sandalinhas, é a minha sócia. E essa semana ela falou de duas crianças que foram lá comprar o tênis, que nem o molde foi tirado do pé da criança. Como que a gente faz? Para fazer a órtese? Para fazer a órtese. Exatamente. Nenhum 3D? Nenhum 3D. Como é que faz uma órtese assim? Não sei. E gente, a órtese isso é fica muito boa? sério. Não agora, fica boa. Ó, isso é Não. muito sério. O profissional que vai tirar, vai fazer uma órtese para o seu filho, ele no mínimo deve tirar um molde do pé do seu filho, porque a órtese é completamente 100% personalizada. Nossa, agora eu fico até em choque aqui. A gente fica assustada com as histórias que a gente escuta. E eu não costumo atender essas crianças, não é por nada. Primeiro, porque eu estou em atendimento, né? Segundo, que eu não quero interferir. Certo? Porque a minha sócia não é fisioterapeuta, a minha sócia é administradora. Então, ela consegue visualizar que aquela órtese não está adequada para aquela criança. E quando a gente vai falar um pouquinho disso, de repente, mais para frente, quando a gente tem a formação do fisioterapeuta, né, muitas faculdades não têm a matéria de órtese e prótese. Não. Então, saiu uma resolução do COFITO em dezembro de 2022, regulamentando e respaldando nós fisioterapeutas a prescrever, confeccionar, chefiar oficinas ortopédicas. Então, isso é um domínio que cabe também a nós fisioterapeutas, que somos grandes entendedores de biomecânica. Então, se você recebe uma órtese do seu paciente, e você deveria, no mínimo, saber se aquela órtese, também. Além de prescrever, saber se aquela órtese está adequada para o seu paciente. Saber se essa órtese está alinhando o pé do seu paciente. Saber se essa órtese está trazendo benefícios de prevenção de deformidades, né? Se essa órtese está trazendo benefícios na hora da marcha dessa criança. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque qual é o objetivo da órtese? Na minha cabeça, sim, a órtese é fazer um alinhamento do pé para dar uma base de suporte naquele momento da forma que aquela criança precisa. Não necessariamente vai ser o pé perfeito ainda, sim, mas é uma progressão para que a gente possa organizar e dar, que nem a CIF preconiza, dar mobilidade, integração, vida e, né, de brincadeiras e crescimento para aquela criança. Exatamente. Os dois principais objetivos da órtese um para prevenir deformidade e outro para aumentar a funcionalidade da criança. E a gente tem que entender que a órtese, ela caminha junto com o processo terapêutico. Uma órtese, ela pode pôr tudo a perder no planejamento terapêutico daquela criança. Então, se eu não tenho uma órtese que está trazendo nenhum benefício para aquela criança, essa criança não vai evoluir motoramente. Não. E olha só, aí a gente tem o Teratogs. Sim, que é fantástico. Eu recebo um monte de pedidos de compra de Teratogs. Aí eu vejo a criança, posicionamento em pé da criança, andando, falei, tem órtese? Muitas vezes eu falo, olha, eu acho que você primeiro deveria olhar o pé, uma órtese, para depois botar o Teratogs, porque também não adianta. O Teratogs vai, em termos, né, alinhar esse tronco, jogar o peso para trás.
Tô falando de uma criança com marcha, principalmente, tá? Sim. Então, se eu não tiver uma boa base de suporte, eu vou estar ajeitando em cima, mas com uma base de suporte errada ainda. Uhum. Então, eu vou estar confundindo motoramente essa criança totalmente. Eu tô dando uma informação, o pé tá recebendo uma informação, e o tronco outra, ela não vai saber para onde vai. Não. Eu costumo dizer que nada na vida, né, caminha de forma isolada. Não. Eu acho que é tudo um conjunto. Quando eu alinho a base de suporte dessa criança com uma órtese, é óbvio que aquela criança tem um padrão motor dela. Então, quando a gente alinha, a gente promove um alinhamento. A gente dá uma nova estratégia. A gente dá uma nova estratégia. E vão haver compensações. E isso, a terapia, o fisioterapeuta tem que trabalhar para ir desfazendo essas compensações. Então, assim, quando a gente coloca uma órtese numa criança, por exemplo, tem criança que aumenta a rotação interna, a rotação medial de membros inferiores. Tem crianças que projetam o tronco para frente. Tem crianças que não conseguem manter o joelho em extensão completa. Por quê? Porque aquele pé tão para dentro, tão pronado, que a estratégia que aquela criança tem para ficar de pé é uma flexão de joelho, por exemplo, ou é uma hiperextensão de joelho. E aí, quando a gente dá um suporte de alinhamento, a gente muda essa informação para a criança. Então, compensações vão existir. É o que você falou. Um teratogs, quando você proporciona um input sensorial para a criança, proporciona uma ativação muscular para essa criança, ela vai ter compensações. Sim. E a gente tem que ir vendo o que aquela criança precisa para poder ter um bom alinhamento, o melhor alinhamento que aquele corpo permite. Sim, isso. Porque é o que você falou. Às vezes a gente não vai conseguir alinhar um pé 100% dentro de uma órtese. Não. No início. Mas tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, assim, outra parte da metodologia da Adaptare todas as nossas órteses têm uma palmilha dentro da órtese para promover um melhor alinhamento desse pé. Se você pega uma órtese convencional, basicamente só tem uma elevação onde tem o arco plantar, Sim. certo? E o nosso pé não é só um arco plantar. A gente tem uma estrutura de calcanhar, uma estrutura do meio do pé, né? Que é o arco plantar, que são os ossinhos que tem ali na estrutura do médio pé, que a gente chama, e tem a parte da frente do pé, que é o antepé. Então, com essa palmilha, a gente começa a dar uma resposta, um estímulo, né, até um input sensorial para a criança, de ativação muscular, por exemplo. Então, a gente começa complementando, como a Billy fala, né, a gente sempre começa um alinhamento do pé lá de trás, pelo calcanhar. Se ele Por quê? Por quê? Porque o calcanhar, ele é a comunicação, de fato, entre o pé e a nossa perna. Tá? Então, esse calcanhar, ele pode mudar toda a estrutura do pé e até da perna. Porque, assim, a gente tem o osso do calcanhar, que se chama calcânio. Sim. Então, se esse calcânio está posicionado erroneamente, está com um tiltzinho para a direita ou para a esquerda, isso vai influenciar em toda a base de suporte, porque o meu peso tem que estar vertical no calcanhar. Exatamente. Então, se a gente tem, né, a gente vai estar meio instável na nossa base de suporte. Exatamente. Exatamente. Então, essa metodologia, ela vem sendo aceita, muito bem aceita, porque a gente consegue promover um alinhamento de todo o pé, da parte de trás, do meio e da frente, do retropé, mediopé e antepé. E cada palmilha é diferente para cada criança? Cada palmilha é diferente para cada. Lá na Adaptare, a gente trabalha com um molde individualizado, tá? Para respeitar toda a anatomia da perna da criança, e a palmilha também é feita de forma individualizada. Hoje em dia, a gente busca cada vez mais a individualização dos nossos tratamentos. Então, a órtese,
ela deve ser totalmente individualizada. E a palmilha também é individualizada. A órtese é uma estrutura, na nossa metodologia, que vai, digamos, segurar o alinhamento que a palmilha proporciona no pé dessa criança. Entendi. Então, vamos fazer uma organização de como é que funciona essa avaliação. Uhum. Então, eu, Juliana, cheguei lá com a Laura. Uhum. A Laura tem 3 anos de idade, porque eu sou uma mãe que me antecipei pouco, mas me antecipei um pouco. Então, ela já tem 3 anos. Deveria ter ido antes, mas com 3 anos. Sim. E ela tem um encurtamento, sei lá o que ela tem, tá? Você nota que ela anda diferente. Ela anda diferente. Ela é uma criança atípica. Ainda não vamos para crianças típicas. Ela é uma criança atípica. Como é que funciona? Me dá, assim, os pontos. Se eu chego lá, oi, tudo bem? Aqui é a Laura. E aí? Tá. A gente vai avaliar primeiro a mobilidade desse pé. O que é mobilidade desse pé? São os movimentos que o pé tem. Sentado, andando, como que você vai fazer? De todas as maneiras. A gente vai avaliar a criança sem carga, ou seja, a criança sentada e deitada. E depois a gente vai avaliar essa criança com carga, tá? Primeiro com carga é o quê? Peso? É em pé. Ah, tá, em pé. Em pé. Então, primeiro eu imaginei ela fazendo agachamento com peso, assim. Também a gente testa os movimentos para ver como que esse pé se comporta. Então, você vai, a primeira coisa, avaliar ela andando, sentada, mexendo no... Exatamente, para ver a mobilidade desse pé, para esse pé se tem alguma restrição de movimento. Eu vou ver como é que está o membro inferior dela em questão de rotações, porque a criança que engatinha pouco ou pula a fase de engatinhar tem um comprometimento de uma rotação. Rotação, você quer dizer da tíbia, do fêmur, essas coisas? A tíbia do fêmur, perdão. Dependendo da tíbia também, mas vamos focar no fêmur. Então, por exemplo, eu recebo muita criança atípica, né, que tem uma rotação de membros inferiores. Ou seja, é aquela perninha para dentro, né? E aí a mãe me procura, uma palmilha, e aí eu vou avaliar essa criança, porque eu preciso investigar o que é que está causando essa rotação interna nessa criança. Tudo bem, mas aí vamos nesse primeiro no ponto a ponto, depois a gente pode pegar as exceções. Então, você vai e avalia essa criança, a mobilidade da criança. É realmente pra gente entender. Então, vamos fazer essa avaliação. Tá. Então, a gente vai fazer a avaliação. Eu vou, primeiro, coletar alguns dados, né? Se essa criança apresentou um atraso de desenvolvimento neuromotor, ou seja, dos marcos motores, quando que essa criança sentou, quando que essa criança começou a engatinhar. Uma anamnese total. Uma anamnese básica, certo? E aí eu vou começar a avaliar o tônus dessa criança, eu vou avaliar a mobilidade do pé dessa criança, eu vou avaliar as rotações de membros inferiores dessa criança, a rotação medial, a rotação lateral, para ver se está numa proporção correta, né? E vou ver se essa criança apresenta encurtamentos musculares. Encurtamento do complexo da panturrilha, né? O encurtamento dos isquiotibiais, que seriam do joelho, se esse joelho vai para a extensão completa. Se tem um encurtamento de ilho-psoas, que faz uma flexão excessiva desse quadril. A gente vai avaliar tudo. Primeiro, também já começo a ver como que essa criança chega no consultório. Se ela chega no colo, se ela chega no carrinho, se ela chega andando, para eu ir conduzindo a minha avaliação. Então, nem todos os testes vão ser aplicados para toda criança. A gente tem uma linha de raciocínio. Sim, depende da criança. Depende do diagnóstico, depende do que você vai ver naquela criança. Exatamente. A Laura chegou andando, se a Laura fosse uma criança PC, andando com 3 anos, então você já sabe que, por exemplo, GMF-FCS1, de repente, né? Você ainda não sabe, 1, 2. Sim, exatamente. De repente foi andar um pouco mais tarde, mas andou, mas... Exato. Né? E aí eu já vou avaliando essa criança, né? Falando da Laura, no momento que ela entra no consultório. Como que está a marcha dessa criança? Se tem uma rotação interna.
excessiva, né? Se tem uma pronação excessiva, se ela anda na ponta do pé. Então, a forma que a criança chega e as informações com que a família me dá, né? Eu vou conduzindo a minha avaliação. Mas a gente sempre vai fazer testes específicos para mobilidade, para ver os movimentos que essa criança tem, né? A mobilidade do pé, se é um pé que já tem uma rigidez ou é um pé molinho. Um pé molinho é bom para um alinhamento, um pé mais rígido é mais difícil, porque aí a gente já começa a imaginar uma deformidade. Seja uma deformidade muscular, que seria um encurtamento muscular, ou uma deformidade óssea, por exemplo. Mas esse tipo de enrijecimento muscular a gente vê em crianças mais velhas, né? Porque já ficaram muito tempo naquele padrão. Nem sempre, porque quando a gente fala em rigidez, a gente não fala só de uma deformidade óssea, né? A gente fala numa questão muscular também. Eu avaliei agora uma criança de 1 ano e 8 meses, que já tem uma rigidez no tendão da panturrilha, no tríceps sural, muito grande. 1 ano e 8 meses. E aí eu perguntei para essa mãe, já nasceu com esse encurtamento? Porque tem crianças que nascem com encurtamento do tríceps sural, Sim. né? Mas a mãe relatou que não. Então é uma criança que tem um padrão extensor de membro inferior muito grande. Então, mesmo em repouso, ele fica o tempo todo com o pezinho de bailarina. Tensionando essa panturrilha. Fica em plante-flexão. Entendeu? Então, mas nem sempre. Mas percentualmente são crianças mais velhas, a gente tem umas vírgulas nesse caso. Sim, toda regra é exceção. Sim. É por causa do tensionamento o tempo inteiro dessa musculatura. Todo. Exatamente. Então, a gente tem que avaliar, quando a gente fala em avaliar a mobilidade desse pé, é o quanto esse pé permite de alinhamento. E aí é o que a gente falou. Às vezes, a gente não consegue na primeira órtese, um alinhamento perfeito. Não. E aí, quando a gente fala, né, e eu bato muito nessa tecla que a órtese, ela precisa ter objetivos, se a órtese faz parte do tratamento, ela precisa ter um objetivo. Por quê? Porque quando o fisioterapeuta avalia uma criança e traça um plano de tratamento para essa criança, ele tem os objetivos, as metas a serem cumpridas. E quando atinge aquela meta, aquele objetivo, automaticamente a gente passa para um outro objetivo. Então, a órtese, ela precisa ter objetivos. Vamos supor, uma criança... Qual seria o objetivo para a Laura, por exemplo? Laura tem 3 anos e está indo para o colégio. Seria correr melhor? Eu poderia dar esse objetivo para ela? Poderia. Ter uma passada melhor para correr e brincar no recreio. Cair menos durante o recreio. Poderia. Porque aí a gente vai avaliar essa questão da estabilidade. Se ela cai muito, o que é que está gerando essa falta de equilíbrio nela? É uma pronação excessiva? É uma supinação excessiva? É um encurtamento muscular? É uma órtese? Ela usava órtese, a Laura? Não, a Laura nunca usou órtese. A Laura nunca usou órtese. Então, a gente tem que avaliar 3 anos, né? Vamos supor que a Laura andou com 1 ano e meio. Ela está 1 ano e meio construindo um padrão de marcha. Então, ela tem uma memória desse padrão. E aí, o que é que está levando a Laura a desequilibrar muito? É isso que você vai ter que fazer essa avaliação toda. Nessa primeira avaliação, você já faz o molde? Já faço o molde. Então, a criança já sai lá com o molde pronto. Você não tem ainda a estratégia? Ou você já... Já traço tudo. Já traça junto com o pai a estratégia? Tudo. Isso. E aí, depois eu me comunico com o fisioterapeuta. Para estabelecer essa... Você ainda vai falar com o fisioterapeuta da criança? Eu falo. Tudo que eu avaliei. Porque, assim, quem mais me indica... 99,9% eu recebo indicação de fisioterapeutas, de colegas fisioterapeutas que confiam em toda a metodologia da Adaptare. Então, quando vem uma criança indicada por um fisioterapeuta, eu entro em contato com esse fisioterapeuta e falo, olha,
A Laura, poxa, eu avaliei a Laura, eu acho que a Laura tem uma pronação excessiva. Quando ela fica de pé, essa pronação é tão grande que quando eu vou tentar mobilizar o pé dela para alinhar esse pé, a musculatura está tão tensa que fica difícil alinhar esse pé quando ela está em pé. E aí eu suspeitei de um encurtamento do músculo da panturrilha. Aí eu fui lá e testei e tem um encurtamento. E aí a gente precisa de uma estratégia que seria uma órtese respeitando o grau daquele encurtamento, para eu poder promover mais alinhamento no pé da Laura e distribuir o centro de equilíbrio dela. Porque se é uma criança que anda na ponta do pé, o centro de equilíbrio, o centro de gravidade dela está todo anteriorizado. Sim. E aí ela vai usar uma musculatura de uma forma excessiva para se manter equilibrada e não cair. Provavelmente também não vai ter tronco, né? Nem abdômen. Não vai ter tronco, não vai ter abdômen, exatamente. Então, você vai conversar com o fisioterapeuta qual é a estratégia dele também para poder, eu vou mudar a base, mas você vai precisar mudar esse tronco. Exatamente. Você vai ter que dar uma estratégia nova para ela, porque eu tô tirando a estratégia de equilíbrio da panturrilha, do interno de coxa. Sim. E, né, você vai ter que dar um glúteos e um abdômen e um tronco para ela. Se vira aí. Exatamente. Agora, essa é a sua parte. Exatamente, exatamente. Eu tô tentando melhorar a biomecânica da marcha dela. Mas ela não tem musculatura que sustente isso, porque o centro de gravidade dela tá todo anteriorizado. E aí, se a gente respeita o grau de encurtamento que ela tem, ela vai começar a descarregar mais peso no calcanhar. Então, o que a gente vai fazer com esse centro de gravidade? Vai trazer ele mais posterior. É uma nova estratégia. É uma nova estratégia. E aí que a gente diz que vai haver compensações. Sim. Provavelmente, se não der um tronco, ela vai tudo pro braço. Aí vai ficar com o braço mais enrijecido. Mais enrijecido, mais fletido. Aí ela vai poder usar uma estratégia de fletir mais o joelho. O joelho também. Aí vai cair em flexão de joelho, que é o crouch, que a gente chama. Então, eu tenho que alinhar junto com o fisioterapeuta essas estratégias, porque é o que eu falei. A órtese, ela vai caminhar junto com o tratamento da fisioterapia. E, de novo, ainda a gente voltando, essa que é a grande diferencial, porque nenhum outro local eu vejo que tenha esse conhecimento, essa estratégia de trabalhar junto com o fisioterapeuta. Mas, às vezes, eu acho também é um erro do fisioterapeuta de não dizer o que ele quer para o ortesista, porque nem todo mundo tem você está no Rio. Sim, né? Eu concordo. Então, a gente tem um Brasil gigantesco. Então, o que a gente pode fazer é o fisioterapeuta fazer até o curso que você está dando com a Carol Costa, sobre como pedir uma órtese. Exatamente. A gente está ensinando, o objetivo do curso é dar ferramentas para o fisioterapeuta desenvolver um raciocínio clínico e biomecânico e entender a necessidade daquela criança para poder prescrever o melhor dispositivo, a melhor órtese para aquela criança. E pelos técnicos que eu já conversei, porque eu já conversei, porque muito técnico tem loja. Tem cirúrgica. Sim. E acaba que eu converso com os donos da cirúrgica, que são também os técnicos de ortopedia. E eles estão bem abertos a receber o direcionamento, a maior parte que eu conheci. Os mais novos, sim. Tem até os antigos aí, que estão bem abertos para receber, assim, o que você quer que seja feito. Aqui no Rio, nem tanto. Eu tô falando no interiorzão, tá? Aqui no Rio, nem tanto. Não tô falando de grandes ortesistas renomados, não. Tô falando do pessoal do interior, que entende. Chegou um momento na Adaptare que eu precisei contratar um técnico. Porque eu fazia as órteses. Eu e minha sócia. A gente metia a mão na massa, eu treinei minha sócia, a gente fazia todas as nossas órteses. E chegou um momento que ou eu atendia ou eu fazia órtese. Sim. Né? Então, eu comecei a buscar técnicos para trabalhar comigo.
2 técnicos que vieram antes do Léo, que está comigo já há 4 anos, se eu não me engano, eles chegaram para mim e falaram assim, desculpa, isso daí não funciona não, você tá maluca, você tá querendo mudar a história da órtese. Eu falei, mas é isso. A órtese não deve ser todas iguais. Não. A gente precisa individualizar a órtese. E há um grande receio também Gente, dos isso já é feito lá ortopedistas. fora há tanto tempo, gente. E é uma coisa, Ju, que assim, você trata, né, como uma tecnologia nova. Não deveria ser novo. Não. A biomecânica, a cinesiologia, o sistema nervoso tá aí. Desde 2010 que eu trago a Billy para o Brasil, desde 2010 que ela joga a órtese no lixo brasileiro quando atende pacientes. Exatamente. E eu recebi um elogio uma vez da Billy no meu, não sei se Facebook, Instagram, não sei. Eu postei uma foto, eu alinhando um pé de uma criança e ela me elogiou. Ai, meu Deus! Nossa, eu tenho que achar. Você tem que achar aí. Tem que achar e printar. Isso. Porque... A gente fala isso, ela é muito difícil. Difícil. Ela é uma pessoa muito criteriosa. Criteriosa, difícil no sentido assim... De querer o perfeito. Ela sabe muito e vai pro perfeição, tanto que as aulas dela você aprende cada milímetro de um pé, por exemplo. Exatamente. Então, assim, a gente fala de uma coisa que é nova, mas que não deveria ser novo. Não. Se a gente Eles não quiseram, assim, a fisioterapia brasileira é uma das melhores fisioterapias do mundo. Sim. Em qualquer área da fisioterapia. Sim. Tá? Em neuro, eu vejo a diferença do que a gente tem aqui pro que a gente tem lá fora é absurdo. A gente se acha patinho feio, mas nesse caso, não somos mesmo. Mas a órtese ficou no caminho. Ficou, e é uma deficiência da graduação. Eu sou formada, vai fazer 20 anos. Eu tive a matéria de órtese e prótese na minha faculdade. Eu nunca pensei em trabalhar com isso, porque assim, foi uma coisa tão superficial, uma coisa tão... Não desperta a nossa vontade de trabalhar com isso. O que me despertou a vontade de trabalhar com isso foi a Billy. E foi a Maria Clara. A Adaptare existe hoje, eu falo que a Maria Clara é a madrinha da Adaptare, porque a Adaptare existe hoje por causa da Maria Clara. Porque a Maria Clara começou a, desculpa, Clara, me encheu o saco para eu começar a fazer órtese. E ela que me levou para conhecer a Billy. E eu me encontrei na fisioterapia. E a gente vai vendo, a Maria Clara é uma das nossas entrevistadas também. E são profissionais que estão na vanguarda da fisioterapia aqui no Brasil, que buscaram muita informação, fizeram um montão de curso. Maria Clara estava em qual curso? Sei lá, 2012, 13, com a gente. E foi para fora, fez um monte de cursos e vai trazendo isso para o Brasil desde então. Sim. Então, realmente, a gente tem profissionais incríveis que não tem lá fora. Muito diferente. Muito diferente. Então, assim, a proposta, né, até do curso, é trazer esse empoderamento para o fisioterapeuta. Porque, para mim, desculpa aos meus colegas, mas para mim é inadmissível um profissional que trabalha com neuropediatria ou neuroadulto e que não entenda dos dispositivos que vai trazer algum benefício para o seu paciente, que vai ajudar o paciente a evoluir motoramente. Então, a intenção do curso é esse. E ele é só para profissional. Se o pai quiser entrar, você pede crefito, não tem como. Não tem como. Tá. Só profissional, só fisioterapeuta. Então, a gente é online? Sim, esse primeiro momento é online. Eu não tenho intenção de ensinar a fazer, a produzir uma órtese. A minha intenção é disseminar o conhecimento que eu tenho para prescrição de órtese. Tá ótimo.
Eu acho que esse já é o primeiro passo bem importante, porque se o fisioterapeuta souber o que pedir, ele vai saber o que cobrar, vai falar com o ortesista da cidade dele, não é assim que eu quero, esse pé não pode ficar em 90 graus. E a autonomia profissional. A gente tem que lutar pela nossa autonomia. E a gente tem total capacidade e conhecimento técnico para prescrever uma órtese. Eu acho que tem conhecimento, capacidade técnica depois que faz um curso, né? Porque sim, se você não tiver... Sim. Eu estou falando assim, numa visão global, né? Numa visão de biomecânica global. Porque... Vamos lá, eu acho que as faculdades estão pecando muito ainda em relação a isso. Então, quem trabalha com neuro tem que se especializar muito ainda. Sim, muito. Né? Não adianta faculdade sair não dá da essa faculdade base. e achar que vai conseguir entender alguma coisa de biomecânica a fundo, como você fala ou como outra pessoa fala, que a gente conhece. Então, vai se especializando e esse é um dos requisitos hoje para ser um fisioterapeuta neurológico. Você tem que saber prescrever uma órtese. Sim, e quando eu falo em autonomia, é você não depender do médico para poder pedir uma órtese. Porque, diferentemente de um médico ortopedista, o que é um médico ortopedista? Ele é um especialista na ortopedia. Então, não na biomecânica. Não na biomecânica, exatamente. Então, olhar para um pé e não olhar para um todo não é interessante para essa criança. Não, o ortopedista ele é muito importante dentro do global. Eu acho que mas são objetivos diferentes que cada um tem que estar na sua casinha. Exatamente. Amiga, vamos lá. Então, eu vou sair dessa... A gente ainda tá na nossa avaliação. Eu vou sair da avaliação, então você vai tirar o molde, você vai fazer toda a avaliação. Aí você já vai ter estratégia, você falou com o fisioterapeuta e depois eu vou marcar com você para vir buscar a órtese da Laura de novo, é isso? Sim. Vai no meu consultório de novo para que a gente possa entregar a órtese e no momento da entrega eu vou testando tudo o que eu quero testar. O que eu propus com aquela órtese, eu vou testar e ver se eu estou atingindo o meu objetivo. E aí eu vou relatando para o fisioterapeuta as compensações que a criança teve, o que a gente pode melhorar ajustando uma órtese, por exemplo, ajustando uma palmilha, e o que a gente deve esperar para essa reorganização de padrão que a criança tem, que aí é com o fisioterapeuta. E você faz essas fotos antes, depois, essas filmagens todas, para também estar vendo o paciente? Eu peco um pouco nisso, Ju. Eu peco um pouco nisso. Porque às vezes é tão corrido, às vezes a criança... A rotina dessas crianças é uma rotina muito puxada. Mas é importante, sabe por quê? Importante. Porque o pai, uma coisa que eu vi muito como eu gravava todas as consultas da Billy, o pai, antes de botar a teratose, porque ela refazia a órtese da criança também ali, né? Fazia as coisas. Os ajustes. Você não enxergava claramente como é que era aquela marcha daquela criança, porque você está acostumado a ver aquela criança. Então, quando a gente filmava a criança andando, ou a criança sentada, tirava foto, e depois botava e tirava foto de novo, no final da consulta, a gente já conseguia mostrar, olha a diferença que fez de angulações, olha como esse quadril tava para andando, tava mais, sei lá, frouxo, e agora a gente conseguiu qualquer coisa, né? E eu conseguia mostrar na hora pro pai ver, não, nesse mesmo momento já surtiu um efeito. Então, com a órtese, o pai vai sair, já vai ver assim, não, nesse mesmo segundo, eu já tô vendo que o peso tá mais posterior, né, no calcanhar, essa sei lá, lateralidade dela tá boa. Então, é importante. É importante. Eu tenho melhorado nisso. Eu agora tenho focado nisso e mostrado realmente pros pais a diferença, né, de um bom alinhamento. Eu, às vezes, comparo, né, a órtese anterior com a órtese atual que a gente fez, né? A gente, às vezes, recebe pacientes que não têm a nossa órtese, né? Então, eu tiro foto, meço os ângulos. Essa comparação
eu tenho feito, eu tenho melhorado nesse quesito. Nesse curso você vai ensinar a medir os ângulos da criança também? Vou demonstrar como se mede. Quais ângulos você está botando? R1? R1, R2, Aham. né? Vou mostrar... Heider ou não? Eu vou demonstrar o Heider, mas isso precisa ser uma prática presencial, né? O Heider você consegue fazer o curso no CTF Teratalk, você aprende. Então, que é também. maravilhoso. Obrigada. É maravilhoso. Eu, apesar de não atender, né? Aham. Eu sempre busco cursos que vão me agregar. E o Teratogs foi um curso que me agregou muito. Porque as crianças, voltando para a rotação interna, as crianças às vezes chegavam lá com uma rotação interna e o fisioterapeuta prescreveu uma palmilha, ou os pais, né, vieram buscando Palmilhas. alguma solução. O fisioterapeuta prescreveu palmilha para rotação interna? Sim. E aí eu vou explicar para os pais e para os fisioterapeutas Você vê que é cara de depressão, né? que essa rotação não está vindo do pé, está vindo do quadril, que tem uma rotação medial desproporcional em relação à rotação lateral. Então, o Heider também. Então, a gente faz essa... E eu precisei fazer o curso do Teratogs para entender, de fato, apesar de ter feito a Billy, né, os cursos da Billy, que ela ensina isso também com maestreza, mas é sempre bom a gente... É muita informação o curso durante da Billy, o curso da Billy. E acaba que algumas coisas se perdem, assim, sim, dentro do curso. curso. Então, o meu foco era o pé. Então, eu foquei no pé. No pé. Então, você Foquei não no pegou as outras estruturas. Exatamente. Já o Teratogs, o foco é a avaliação dessas estruturas para ver o que fazer. Exatamente. E muitas pessoas acham que o curso do Teratogs é só para ensinar a enfaixar. Eu de menos isso. Isso eu te ensino online. Vai lá, me segue que eu ensino a enfaixar. Exatamente. Então, qual é o diferencial do curso do Teratogs? Avaliação. Qual é o diferencial da Adaptare? Avaliação. Por que nós somos... complementares? Por que nós somos instituições, vamos dizer assim, de sucesso? Sim. Porque sem avaliação você não faz nada. Não vai mesmo. Então é importante você entender o corpo daquela criança e o que você pode ajudar aquela criança. É como um todo, né? Não adianta eu pegar sessões e... Exatamente. Não vai dar certo. Exatamente. Eu queria entrar... Eu sei que a gente falou agora de pacientes como um todo, né? Sim. Primeira pergunta. Hoje, qual é o maior grupo de pacientes que você recebe? O maior grupo é PC. É PC ainda. É PC ainda. O autismo está crescendo. A gente tem recebido crianças autistas com único diagnóstico, crianças autistas com PC, crianças com síndrome de Down, né, T21 e autismo. Então, a gente vê que o número, e isso é visível, né, que o número de casos diagnosticados de autismo vem crescendo bastante. Mas você ainda, a maior parte é PC, porque, na realidade, o pé, a gente acaba que o PC é bem mais... já está dentro do trabalho da paralisia cerebral usar uma órtese. Exatamente, por causa da lesão, Da né? lesão, por causa da falha de comunicação, né, entre o cérebro e o comando de movimentos. Então, a gente vai ter alterações de tônus, né, que isso também vai determinar. Então, a grande maioria é PC. Mas eu hoje recebo muito pai perguntando que é o filho autista que faz ponta do pé, ou que é hipotônico, ou coisas do gênero, para o uso das órteses que a gente tem. E eu falo que não são direcionadas para isso. Alguma criança ou outra vai funcionar. Sim. Porque é compressivo, aí às vezes é uma questão... Eu sensorial. Falo, tenta, se não der certo, devolve, a gente devolve o dinheiro, não tem problema. Que é uma questão sensorial, mas a maior parte das vezes não. Sim. Como é que você está lidando com essa questão do autismo dentro com as órteses? O que... Primeiro, eu quero te parabenizar pela sua sinceridade com esses pais. Obrigada. Tá? Porque hoje
o autismo virou um mercado. Ah, sim. Então, existem propagandas na internet, né, no Instagram, que o Instagram hoje é um veículo muito importante, né, de comunicação, de venda, de informação, enfim. E existem anúncios no Instagram de sapatos que vão tirar a ponta do pé dessa criança. Eu nunca Juro. vi. Eu vou procurar isso. Tem essa promessa, né? E não é assim. Nenhum sapato vai tirar a ponta do pé da criança. Eu quero que me prove isso. Porque para você vender uma coisa, você tem que provar. E isso é muito sério. Eu fico nervosa quando eu vejo, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter um mínimo de critério e um mínimo de caráter. Então, a gente precisa avaliar essa criança, o porquê que ela vai para a ponta do pé. O autismo ainda é um ponto de interrogação muito grande. Eu recebo autistas hipotônicos, que têm uma pronação excessiva do pé, que vai para a ponta do pé para ativar essa musculatura, para melhorar a função dele. Eu recebo crianças que andam na ponta do pé, né, os autistas, que é uma questão sensorial, ou de busca ou de fuga. Olha que louco. Que loucura. A mesma criança que foge de estímulo é a mesma que vai para a ponta do pé. O inverso também é igual. A gente não tem um padrão dentro do Não tem um autismo. padrão. Por quê? Vamos lá, uma criança que busca estímulo vai para a ponta do pé. Ao invés dela concentrar o estímulo, aliás, não é concentrar, dissipar, disseminar o estímulo em toda a sola do pé, ela quer concentrar num lugar. E a gente não sabe por quê. E aí ela vai para a ponta. A criança que foge de estímulo, ela não quer que o pé dela encoste todo no chão. Então ela vai para a ponta, para diminuir a área de contato. Porque você viu que nos dois momentos você usou a palavra estímulo e seria input sensorial. Essa Exatamente. Parte sensorial. Então, Exatamente. seria como se fosse uma deficiência sensorial que faz a criança ir para a ponta do pé, Pode independente do porquê. Pode ser, sim. Por falta, por querer menos ou mais. Ou mais, pode ser. Pode ser. E aí, como é que trata? Não tenho a menor ideia. A gente tem que ir testando. A gente tem que testar. Às vezes eu boto uma palmilha para controle de pronação que resolve uma ponta de pé. Às vezes eu boto uma palmilha sensorial, que a gente está executando alguns testes, para um buscador de estímulo que resolve. Ou para a criança que foge de estímulo, que resolve. Ou então vai piorar também. Ou então vai piorar. E aí a gente tem que avaliar se essa ponta de pé já causou um encurtamento dos músculos da panturrilha, entendeu? A gente primeiro, na Adaptare, a gente recebe muita... Na Adaptare a gente não trabalha com prescrição médica, né? Porque a gente faz a nossa avaliação. Então, assim, às vezes eu recebo prescrição ou de médico ou de colegas fisioterapeutas querendo colocar uma órtese no autista. Eu tento de tudo antes de colocar uma órtese no autista. Porque se o autista tem um distúrbio sensorial, você imagina uma criança ficar de órtese. Sim. E uma criança que é funcional. Uma criança que não precisa que corre, de que uma brinca. órtese para poder andar, por exemplo. A gente sai da CIF ali. Fugiu da CIF. Fugiu da CIF, com certeza. Com certeza. Luciana, existem crianças que vão evoluir para uma órtese? Existem. Mas eu tento de tudo antes. Eu tento de tudo. Então, a gente tem que tentar achar naquela criança o porquê que ela vai para a ponta. E a ponta também, às vezes, é comportamental. A criança apresenta estereotipias de autorregulação e, às vezes, essa ponta de pé é uma regulação. Aí a gente cai naquele problema, né? Se é uma regulação, uma autorregulação, se eu tirar essa regulação,
como é que vai ser a parte cognitiva de contato com o mundo dessa criança. Elas vão ficar extremamente mais irritadas. E tem como a gente tentar primeiro dar uma nova de novo, pensando no paralisia cerebral, né? A gente dá uma nova estratégia antes de tirar a estratégia vigente. Sim. A gente tentar trabalhar novas estratégias antes de tirar essa estratégia, por exemplo, não sei. Pode ser. E aí eu preciso da equipe multidisciplinar que acompanha essa criança. Uma integração sensorial, né? Alguma questão relacionada ao comportamento também. O ABA, por exemplo, não sei. Sim. Né? Então a gente precisa, de fato, unir forças para resolver esse problema do pé. Para resolver esse Porque problema eu acho que esse pé. problema do pé é um pouco sério. É um pouco sério? Não, eu acho que é muito sério. Não tô falando agora, a criança tem 7 anos, 5 anos e tal, você vê um encurtamento, mas no decorrer da idade dos anos, isso vai se transformar em problemas sérios do corpo como um todo, né? Sim. O andar na ponta do pé direto. Vamos lá, nasci e só ando na ponta do pé. O que pode acontecer com o meu corpo com 17 anos de idade? Eu não tô falando nem com 20, 30. Tô falando com 17, 18 anos. Eu tô andando há 18 anos na ponta do pé. O que vai ser do meu corpo? Um encurtamento muscular, né? Um encurtamento da panturrilha bem severo. E você vê que, assim... Posterior de coxa também, ou não? Talvez. Foi bom você perguntar do posterior de coxa, porque, assim, o equino, tá? Ele se manifesta de algumas maneiras. O encurtamento, né, do músculo da panturrilha se manifesta de algumas maneiras. A clássica é ponta do pé. É ponta do pé, que aquele calcanhar, ele dificilmente consegue encostar no chão. Esse é o clássico. Existe uma criança que prona excessivamente, ou seja, aquele pé cai muito medialmente, que chega a gente perceber que a borda lateral do pé desencosta do chão, e aí essa criança vai para flexão de joelho, Sim. Tá? E anteriorização de tronco. Aí tá ponta do pé por pronação. É um pouco diferente. É uma compensação, é uma manifestação do equino de uma forma diferente. Ou existe aquela criança que tem um encurtamento, que ela consegue encostar o pé todo no chão, mas ela afasta muito os pés, faz uma rotação lateral e projeta o tronco para frente. Tá. Então, são essas 3 manifestações que o encurtamento da panturrilha pode trazer para a postura e para a dinâmica da marcha dessa criança. Então, se você me pergunta anatomicamente a estrutura do pé, se você vê as crianças que andam na ponta, que tem um equino clássico, você vê que o calcanhar é bem magrinho, ele é bem fininho, e a parte da frente do pé é larga. Por quê? O osso, ele precisa de impacto para se desenvolver. Se é um calcanhar que não encosta no chão, ele não vai se desenvolver. E se a gente for parar para pensar na anatomia do pé, os dedos, os ossos do dedo, eles não foram feitos para aguentar carga. Eles foram feitos para dar impulsão, né? Que aí a gente vai entrar já nas fases da marcha. Eles não foram feitos para aguentar 100% da carga 100% do tempo. Então, se a gente for parar para pensar na anatomia mesmo do pé, a gente vai adquirindo deformidades ósseas importantes na ponta. Com 18 anos, provavelmente já vai estar com bastante deformidade nesse pé. Exatamente. E quando a gente tem um tendão curto, um tendão da panturrilha curto, esse calcanhar, o osso do calcâneo, né, ele é tracionado por esse tendão para trás e para cima. Então, a gente tem, de fato, um colapso do médio pé. É como se a gente pegasse a nossa mão reta,
tá? E forçasse a palma da mão para baixo fazendo uma canoa. Aham. É isso que acontece no pé. Então, Um o pé vai colapso. ficar assim. Vai fazer essa canoa assim. Vai fazer aqui é o dedo do pé, vai Uhum. fazer esse formato aqui. Vai fazer uma canoa. Aí eu vou ficar com o pé pra cima. Se eu botar, baixar um dia, eu vou ficar com o pé assim pra cima. E a parte do meio do pé vai fazer uma barrigona para baixo. Pra Ela vai baixo. afundar. Então, vai gerar um colapso. Isso a gente está falando só de pé. Uma das compensações do pé equino, na dinâmica da marcha, é a hiperextensão. É jogar esse joelho para trás. É, hiperextensão. Tá? E aí a gente vai estar forçando a articulação. Sobrecarregando ligamentos, sobrecarregando cápsula articular. E isso pode gerar uma artrose cedo. E se a gente for pensar a nível de quadril, a maioria das crianças compensam com rotação medial. Sim. Fala medial, o que é medial? Rotação Pra dentro ou pra fora? medial é para dentro, tá? É uma rotação interna que a gente fala. Eu não vou falar nem muito tardiamente, isso vai influenciar numa subluxação de quadril, numa luxação de quadril. Dores no tronco, na cóccix. Exatamente. Esse tronco vai tender ter- a ir para frente, esse quadril, Vai ter uma costela, vai ter um alado. a escápula alada. Isso são deformidades que vão com o tempo sendo Vão se instalando devido a essas compensações por causa do pé. do pé. Então, o pé é muito importante. Então não tem como a gente dizer que se é uma questão comportamental, a gente tem que deixar essa criança andar na ponta do pé. Não. A gente não A pode. gente tem que arranjar maneiras dessa criança não andar em ponta. Porque eu entendo o pensamento do comportamento dentro do autismo. Uhum. Né? Porque é muito complicado. A gente Sim. tem contato, então a gente sabe como é complicado algumas crianças, você lidar com as dificuldades que a criança tem. As demandas Né? que As essa demandas criança... e Sim, a forma de agir. É complicado para um pai, eu entendo perfeitamente isso. Uhum. E se essa é uma forma que ele usa de estratégia para poder se acalmar, eu vou tirar isso dele. Mas, gente, olha as compensações todas ósseas que estão sendo formadas para o futuro. A quantidade de dores e cirurgias possíveis que ele vai ter que fazer são bem grandes também. possivelmente. Possivelmente. É lógico E como que... hoje a gente tem agora pensando alto, assim, Uhum. a gente tem, cada vez mais a gente está tendo um diagnóstico mais cedo. Eu sei que só fecha com 2 anos de idade. Sim. Mas a gente já tem direcionamentos de que aquela criança pode ter alguma coisa. Sim. Você acha que a gente pegar uma criança logo antes, que está começando a andar, que tem provável diagnóstico de autismo, que a gente já vê uma pronação excessiva, uma hipotonia, e a gente já colocar tênis, ou órteses, ou palmilhas, ou coisas sensoriais nesse pé, a gente pode tentar prevenir essa ponta do pé futura? O que é? Acho que é uma teste que a gente podia fazer. Eu creio que sim. Porque, assim, a essência do fisioterapeuta, o que mais a gente escuta na faculdade é prevenção. Gente, ontem, você não tá entendendo. Eu fiz duas entrevistas com a Anke Bergman e com a Érica Prado. São 2 super fisioterapeutas da área oncológica. E elas, o mote delas o tempo inteiro foi: fisioterapia antes era visto só como reabilitação. Depois que já tem o problema, vamos reabilitar para refazer o problema que foi gerado. Não, fisioterapia é prevenção. E a gente tem que mudar isso na cabeça de todo mundo. Eu acho que na fisioterapia neuro já foi instaurado. Na onco, não. Mas na neuro já. Com certeza. Prevenção. Então, se eu sei que aquilo ali vai dar ruim, pra que eu vou esperar dar ruim? Vamos intervir antes. Vamos. E aí a gente entra num embate que... Vou dar um exemplo, tá?
o médico fala, não adianta botar uma palmilha que não vai resolver. Porque o arco plantar da criança, a curvinha do pé vai se fazer, vai se formar até os 7 anos de idade. Eu concordo. Só que uma palmilha, a gente não está visando o arco do pé. Porque essa criança não é só um pé. Se eu tenho uma pronação excessiva numa criança com uma hipotonia, por exemplo, e a gente sabe que a hipotonia leva a um atraso no desenvolvimento motor, nos marcos motores dessa criança, e que se eu tenho uma estrutura que está desalinhada, o meu corpo, os meus músculos vão trabalhar em excesso para tentar um melhor alinhamento, para tentar uma estratégia de equilíbrio, para tentar uma estratégia motora, mesmo que seja errada, por que eu não vou intervir? E aí a palmilha, vamos jogar para a palmilha. A gente não está visando formar o arco plantar dessa criança com 1 ano, 1 ano e meio de idade. A gente está falando de crianças que apresentam uma questão neuromuscular. Gente, mas já tem até um monte de pesquisa nos Estados Unidos que a criança começou a andar, ela tem uma pronação excessiva, ela é hipotônica, 15% da população é hipotônica. Tem uma pronação excessiva, ela não vai formar o arco plantar se você não começar desde o início a organizar esse pé. A organizar. Então a palmilha serve para alinhar a articulação. Como um todo. Como um todo. A articulação do pé, a articulação do joelho, e isso vai refletindo nas articulações acima. Só que a função, a gente visa o alinhamento. Quando a gente tem um alinhamento, a gente organiza a ativação muscular. Sim. Quando a gente fala organizar a ativação muscular, é que as musculaturas vão ser ativadas para fazer os movimentos, só que as musculaturas certas. Certas, exatamente. Não vai ter não vai ter um trabalho excessivo. Sabe um exemplo que quem acompanha as minhas lives, né? Um exemplo que eu gosto muito de dar. Imagine você numa corda bamba, atravessando um penhasco. Você já imaginou quanto de estratégia muscular, de reação de equilíbrio e ativação muscular você tem que ter para se manter equilibrado? Muito. O corpo inteiro. O corpo inteiro. Você imagina, e a gente só está falando de você atravessar essa corda. Você imagina a criança desde a hora que acorda até a hora que vai dormir com essa estratégia. É muito gasto energético. É muito gasto energético. Agora, se eu te der um apoio, se essa corda bamba tiver um corrimão para você atravessar, já diminuiu. Você não vai conseguir se concentrar no que você tem que fazer, porque você tem um apoio? Sim. A órtese, a palmilha, ou até mesmo o calçado ortopédico para melhorar a estabilidade de tornozelo, é esse corrimão Sim. dessa corda. Então, se eu não tenho que me preocupar, entre aspas, né, de ter uma reação, uma atividade muscular exacerbada para me manter equilibrada, automaticamente eu vou desenvolver mais habilidades motoras. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma mãe uma vez que falou comigo que essa criança sempre chegava da escola de teratogs, de órtese, a mãe botava ela para almoçar e ela sempre comia muito bem. Às vezes sem o teratogs, às vezes sem a roupinha compressiva, às vezes sem a órtese da mão. E foi um relato muito interessante porque até me fez refletir mais sobre algumas coisas. E que, em uma determinada ocasião, a fralda vazou, e aí a mãe teve que chegar em casa e ir tirando tudo da criança para dar banho e botar essa criança para almoçar. E essa criança não estava deglutindo
a comida. E é uma criança que tem uma ataxia, né? Que são aqueles movimentos mais incoordenados. E aí e ela chegava a engasgar, e a mãe insistindo, gente, mas por que fulaninha não está conseguindo engolir a comida? E ela foi colocando as coisas. Quando colocou a órtese, ela se organizou e conseguiu comer. Muito interessante. Você vê que dessa criança vinha pela base de suporte. Então, Ainda mais assim, sendo atáxica, né? Exatamente. Então, habilidades motoras. Se eu tenho uma estabilidade, se eu tenho um equilíbrio, se eu tenho um dispositivo que me oferece isso, eu consigo ter mais habilidades motoras. Uma compreensão maior do espaço também, do seu corpo, do seu movimento. Porque além do alinhamento, a órtese promove um input sensorial. Enorme no pé. E o pé, gente, até medicina chinesa enfia um monte de agulhinha no pé para falar do estômago. Então... Entendeu? Então é como se fosse uma roupa compressiva. Sim. Você está dando informação, uma orientação. Através da... Com certeza. Não, eu sempre falei, eu falo isso recorrentemente com os pais, nos meus vídeos e tal. Eu posso dar tudo. Se eu não tiver também uma base de suporte, tudo que eu der do tronco para cima, do joelho para cima, ou do pé que seja, né? Rotação, tipo, do calcanhar, do joelho até... Se eu não tiver essa base de suporte, principalmente para essa criança que tem marcha, vai estar faltando muita coisa. Eu acho que o principal, se a criança tem marcha, o principal é a base de suporte. Aí depois a gente vai construindo para cima, building up. Construindo, né? Começa na base, o alicerce, e aí eu boto até o telhado, né? Exatamente. Tem como você construir uma casa sem o alicerce? Não tem. E se seu alicerce está desnivelado, o acabamento desse chão vai estar desnivelado, a parede vai estar desnivelada. Até com a gente, né? Quando a gente está com algum tipo de dores, a gente vai lá no Pilates, alguma coisa, você vê que tá um ombro mais baixo que o outro. Eu tô nessa, que eu tô toda cheia de dor, a velhice tá chegando, aí toda torta. Você já andou com uma pedra no seu sapato? Ah, já, né? Como é que o seu corpo se organiza? Não se organiza, ele fica tentando compensar e sem saber onde é. Exatamente. As crianças vivem com compensações. Eu vejo Estela, ela toda encurtada, porque ela tem esse pé que chega, que nem você falou, a pronação é tão excessiva que a parte externa chega aí pra fora, né? Só que, de novo, como eu sempre falo, já tem 30 anos de idade, já tá em outro momento da vida. Sim. Ela é a titi, anda de cadeira de roda no shopping, né? Ju, é outra e a gente coisa. Mudar um padrão desse agora... Não. Ela vai parar de andar. O tênis já fez bastante, porque o que acontece? O tênis, não sei se você viu, bate um joelho no outro. Com o tênis já não tá batendo, a gente já tá feliz. Exatamente. Já tá bom. Não, exatamente. Mas é que também não tinha 30 anos, gente. 30 anos. Hoje, até com a Catarina. Eu já cansei de te mostrar a perna da Catarina, da minha filha. Que ela tem o pé pronado, que nem eu, dentro de uma criança típica. Catarina hoje não tem essa hipotonia porque faz muito exercício. Mas quando era criança, bebezinha, a gente via, ela era um pouco mais gordinha, tinha uma hipotoniazinha. O pé pronado excessivamente igual o da mãe. Ela tem um pouco de joelho em valgo, que a gente conseguiu reverter porque ela faz muito exercício. Então, não teve esse joelho em valgo excessivo por causa do exercício que é feito, organização. Mas o pé dela é pronado. E a gente não viu isso, eu não vi isso há 11 anos atrás. Hoje, eu botaria minha filha, a Catarina, começou a andar com 11 meses, com tênis, com uma órtese, com a palmilha, para a gente poder corrigir esse pé pronado. E é interessante... Você recebe crianças típicas que tá com atraso no desenvolvimento motor da marcha? Sim, recebo. Às vezes é uma hipotoniazinha e... Não tem muita investigação, né? Os pais chegam a investigar, mas não tem uma resposta, né? E a gente sempre tenta dar, pelo menos, estabilidade. Às vezes a gente não é toda criança que chega lá no consultório que a gente intervém com uma palmilha, que seja. Às vezes eu indico um tênisinho
com contraforte rígido, esses tênisinhos que vendem, né, em shopping, em lojas virtuais. Agora você tem o Blue pra isso. Ainda não conheço. Trouxe pra você ver. Ah, então tá bom. Então, às vezes, a gente indica, a gente vê que aquela criança precisa mais de estabilidade do que de um alinhamento propriamente dito. Porque, às vezes, a criança só de estabilizar, de conseguir estabilizar o tornozelo, já consegue uma ativação muscular por ela mesma. O tornozelo, não é o calcanho, mas o tornozelo. Eu jurava que era o calcanhar. O tornozelo. Que interessante. A gente não... É muito difícil, é muito complicado, na verdade, a gente falar que um sapato vai estabilizar o calcanhar. Porque existe um calcanhar mais gordinho, existe um calcanhar mais magrinho. Sim, tô falando... E quem diz que dentro do sapato, o calcanhar vai estar completamente abraçado? Ah, sim, eu tô falando com uma palmilha. Com uma palmilha, sim. Mas quando a gente indica só um sapato, e aí a gente tende a indicar um sapatinho de um caninho mais alto, né, para estabilizar o tornozelo. Porque às vezes é um déficit de estabilidade. Entendi. Mas eu acho que a gente não leva a sério isso da criança típica, a relação que ela tem essa hipotonia, essa pronação, e a gente não leva a sério. Eu vou te falar por que a gente não leva a sério. Minha mãe levou a sério, eu usei aquelas botas. Eu usei bota. Você usou bota. E resolveu? Não, tanto que eu vou continuar a minha história, porque hoje eu tenho 8 graus de pronação, eu tenho encurtamento da panturrilha e eu desenvolvi uma síndrome do piriformes do lado esquerdo. Então, ontem a gente foi andar no shopping, eu saí... o Barra Shopping é grande, mas a gente andou só metade. A gente saiu do Hot Zone e foi até o New York para jantar. No final, eu já estava mancando. Porque já estava doendo minha perna esquerda. Eu tenho certeza que é uma questão do meu pé, da minha pronação que vem. E aí eu fui malhar, posso ter me lesionado. Não interessa. Mas é o meu pé que fez isso. E eu vou te falar, eu vou mais além, por que as pessoas não dão muita importância para crianças típicas que apresentam uma pronação. Porque a literatura diz que não é para intervir. A literatura diz isso? Sim. Que vai se resolver. Brasileira, né? Porque lá fora não. Porque vai se resolver. Porque, volta a falar, não vai a gente tem um hábito, eu tô fora dessa, mas tem-se um hábito de enxergar o pé só com a curvatura. Existe o pé plano é normal e natural da criança até os 7 anos de idade, mas existe um desvio de tornozelo, que é esse pé ir para a pronação. Então, existe o pé plano, ausência da curvatura, que o tornozelo está alinhado. Sim. E até aí, ok. Isso não vai causar um valgismo de joelho, por exemplo, que é aquele joelhinho em X, aquele joelhinho que começa a entrar, né? Mas existem as crianças que têm o pé plano, sem o arco, e que apresentam um desvio de calcanhar, um desvio de tornozelo, um desvio de toda a estrutura do pé. E aí eu recebo, sim, crianças com 10, 11, 15 anos, com uma superpronação, um joelho valgo, que chega, o pé fica afastado. E o joelho juntinho, e que nunca recebeu a orientação de uma tensão, né, de um alinhamento, de colocar uma palmilha, que seja, porque isso vai se resolver. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai, porque eu vejo em mim, Juliana, que não se resolveu, e eu tô tentando resolver com a Catarina. A gente resolveu uma parte. Tô feliz, assim. Bom. E uma coisa foi simples. Na realidade, ela faz muito exercício. Sim.
Então, ela conseguiu ter uma perna bem durinha, de bastante malhação, exercício, jiu-jitsu e tudo. Uhum. E o pé a gente bota sapatos mais rígidos, mais solas, o calcanhar, tem a palmilha e tal, e vambora. É isso. É isso. Como eu falei, eu trabalhei 5 anos com adulto, palmilhando adulto, né? E a gente via essas histórias. E aí a gente via artroses precoces. Porque se a gente tem um desalinhamento, uma parte da articulação vai estar mais sobrecarregada do que a outra. Então vai ter um desgaste maior numa parte medial da articulação do joelho, na parte interna da articulação do joelho, por exemplo. Entendeu? Pode ser que aconteça, como pode ser que não aconteça. Mas a gente tem que prevenir. Não custa. Hoje eu trabalho muito com a Sure Step, né? Obviamente. Lá fora, a criança já tem um pé pronado um pouco mais excessivo, essa pronação, e vê essa hipotonia, o pediatra já manda para um fisioterapeuta para fazer uma avaliação para ver se não vai usar uma órtese ou não. E desde 11 meses de idade, assim que começa a andar, já usa a órtese. Essa é uma mudança que a gente quer fazer, tanto que eu vou num congresso de pediatria esse ano. Então, já para a gente mostrar um pouco mais do que a gente tem, começar a mudar um pouco essa mentalidade dos pediatras e mostrar o que é feito lá fora, que a gente tem que trazer aqui para o Brasil. Sim, tem que ter uma divulgação em massa. E aí, alguns questionamentos, né, até dos próprios pais, que tem pais que são antenados. Mas se eu colocar uma palmilha na criança, ela não vai ficar dependente dessa palmilha? Eu falei assim, se você só usar a palmilha, sim. Mas a palmilha, por si só, não vai resolver. A gente está dando uma informação e aí você tem que ir para a atividade física. Eu sempre falo atividade física. Vai para um judô, vai para uma capoeira, vai para um balé, vai... Natação não muito, porque a gente precisa de impacto, né, de ativação muscular, e a criança precisa estar de pé, pulando, correndo. Então, a natação é excelente por um outro objetivo, mas eu sempre falo que a associação da palmilha para crianças típicas com uma atividade física. Sim. O colégio já faz atividade física, então já você, além do colégio, né? Mas você ir pro colégio com essa palmilha, a criança vai correr com a palmilha, vai estar o dia inteiro. Por mais que vai fazer depois um jiu-jitsu que é sem sapato, mas ela tá fortalecendo essas musculaturas todas. Jiu-jitsu é perna, né? Então você tá fortalecendo todas essas estruturas da perna, toda essa musculatura. Exatamente. E a atividade física, independente dela qual seja, ela tem que ser feita descalça. Porque não vai sofrer a influência da palmilha. A criança vai estar ativando a musculatura e trabalhando de uma certa forma, esse foot core que a gente chama, né? Essa musculatura do pé, porque a gente acha que o pé não tem músculo, mas ele tem milhões de músculos, né? Então, a gente precisa de uma ativação muscular para a gente poder... O que sustenta a nossa articulação, o nosso esqueleto, são os nossos músculos. Então, por que não dar uma atenção especial para o pé? Sim. Essa mudança a gente vai fazer. Então, a gente falou sobre o pé do autismo, o pé da criança típica, da criança típica. A gente falou que eu acho que também é uma das partes principais aqui, é o fato de você estar lançando esse curso pro fisioterapeuta conseguir pedir uma órtese, uma palmilha, entender esse pé. Sim. Então, isso eu acho muito importante. E os pais, como é que te encontram para poder saber um pouco mais sobre o seu trabalho, marcar? Você tem agenda aberta em São Paulo também? Explica um pouquinho como é que o pessoal... O nosso consultório, né, é aqui no Rio. E até a gente atende muitas crianças de fora do estado. Então, por exemplo, se é uma criança que precisa de uma órtese, essa família entra em contato com a gente. No Instagram tem o telefone da Adaptare. Essa família entra em contato com a gente organiza a nossa agenda
para que essa criança de fora seja atendida na segunda-feira. A gente entrega essa órtese na quarta-feira e na sexta-feira essa criança já pode estar retornando para sua casa. Então, a gente precisa que ela esteja de segunda a sexta aqui. Entendi. A gente sabe que é difícil, né? Mas dependendo da região do Brasil, a gente atende crianças do extremo sul do Brasil, que a gente faz a gente agenda isso com antecedência para que essa criança se hospede aqui no Rio de Janeiro em uma semana. Porque eu recebo na quarta órtese, aí eu tenho quarta, quinta e sexta para testar, para ver se precisa de algum ajuste. Vou no shopping, ando pra caramba, Exato. vejo como é que vai ficar vermelho em algum lugar ou não. Exatamente. Então, para as crianças que são de fora do estado, a gente tem essa possibilidade, e aí a gente tem que, obviamente, agendar com um pouco de antecedência, porque a gente tem pelo menos aí de 2 a 3 crianças mensais que vêm de fora, então eu só consigo atender uma criança de fora, né, a cada semana, tá? E a gente tem a agenda em São Paulo, inclusive agora dia 20, 21 ou 21 e 22, a gente está em São Paulo, no Instituto Prado. Eu tenho agenda em Juiz de Fora também, que é Minas Gerais, que eu estou indo para lá agora amanhã, sexta-feira, a gente já tem uma agenda lá. Então, uma vez por mês eu estou indo para Juiz de Fora, uma vez por mês para São Paulo, uma vez por mês aqui em Niterói, que aí eu vou para uma clínica em específico. Estou fechando uma agenda em Cascavel. Nossa, vai lá para o Paraná. Lá no Paraná. E tem Centro-Oeste, Goiás, né? Cascavel. Com a Maiara. E tem agora a possibilidade de BH, que já tô... Com a Carol. Carol tem BH ainda? Carol tem BH. Carol tem BH. E... Tem que ir a BH gravar com a Carol. Tem que ir lá. E Goiás. Assim, a nossa intenção, né, é espalhar a metodologia da Taptari. Muito bom. Vamos combinar de espalhar tudo junto. Vamos, com certeza. A última pergunta que eu gostaria que você me respondesse, que é a pergunta que eu vou fazer para todo mundo no final. Uhum. Mesmo com toda a sua experiência, qual é a maior dificuldade que você encontra na fisioterapia neurológica ou na parte de órtese ou na fisioterapia como um todo aqui no Brasil ainda? Qual é a sua maior dificuldade que você... Pode ser pai, pode ser governo, pode ser médico, ortesista, pode ser o que você quiser. Qual é a sua maior dificuldade hoje? A minha maior dificuldade é com os ortopedistas. Porque a gente apresentou, né, 2 trabalhos no Congresso Internacional de Paralisia Cerebral do ano passado, falando sobre pé equino. Uhum. E falando que a gente tem uma possibilidade de tratamento, que a gente, né, nem falou, de reverter esse encurtamento sem nenhum procedimento invasivo e sem nenhuma aplicação de nenhum medicamento. E os ortopedistas, eles insistem em falar que eu estou permitindo a deformidade. Eu não estou permitindo a deformidade está lá. Se a criança tem um pé equino com encurtamento, a deformidade está lá. Só que eu não posso chegar para esse músculo, para esse tendão, que ele não tem elasticidade para chegar a 90 graus e querer enfiar numa órtese a 90 graus. Além de não alinhar o pé dessa criança, a órtese vai machucar essa criança. A mãe vai desistir de usar a órtese dessa criança porque traz um desconforto, traz dor para essa criança. Então, quando a gente fala em respeitar o grau de encurtamento que essa criança tem, é a gente entrar num protocolo de trocas de órteses a cada 4 meses para ir diminuindo esse encurtamento e aí sim chegar no nosso objetivo, que é 90 graus.
Então, os médicos chegam para mim e falam que eu estou permitindo, e eles não vão corroborar com isso. Aonde que eles falam que você está permitindo? Porque eu não estou vendo uma permissão, eu estou vendo um tratamento que não é invasivo. Sim. Eles já fazem gesso seriado. Já. É o mesmo pensamento. Sim. Na teoria é a mesma coisa. É a mesma Só que com coisa. órtese sem ser um gesso. Só que com órtese. Eu fazia o tratamento de gesso seriado, hoje eu não faço mais, apesar de eu achar um tratamento maravilhoso, de efeito super imediato. Mas o pós-gesso é muito difícil da família conseguir sustentar o protocolo pós-gesso, que é o que a Billy preconiza. Dormir de órtese até parar o crescimento. Ah, é? É. Para a gente evitar a recorrência desse encurtamento. Então, o que acontece? Hoje, não estou, obviamente, discutindo e nem discordando da Billy, tá? Mas na minha prática clínica, e quando a gente fala em prática clínica, a gente tem que caminhar evidência científica com prática Sim. clínica, tá? Então, existe evidência para o gesso seriado, porque a gente vai respeitando o grau do encurtamento, alongando esse músculo até chegar a 90 graus. Na órtese seriada, e o gesso seriado, ele é feito, as trocas, né, mais rápidas, a cada semana. E quando a gente fala em reaprendizado motor... Eu não aprendo nada em uma semana. Exatamente. Não, eu acho super válido esse ponto da órtese. E a órtese seriada, a gente fica 4 meses ou 6 meses, às vezes, dependendo da criança, dando uma nova informação para essa criança, uma nova construção de padrão, uma readaptação. Uma nova estratégia. Uma nova estratégia. Sem tirar a estratégia que ela tem do nada. Exatamente. Eu acho isso interessante. Até assim, tudo que eu vi de gesso eu achei muito bom. A gente recoloca muito rapidamente, né? As pesquisas estão aí e a gente vê claramente. É um tratamento maravilhoso. Mas todas as crianças que eu vi no pós-gesso voltam ao padrão. Sim. Com uma rapidez não absurda, tipo de um dia para o outro, mas volta no padrão, perde em 1 ano, já perdeu bastante do que conseguiu com gesso. Exatamente. De repente, nessa nova estratégia de órtese, como você está fazendo um alinhamento e dando uma estratégia nova ao longo de um tempo maior, Sim. você está dando tempo para esse cérebro entender essa estratégia nova e se adaptando a essa estratégia nova enquanto eu estou abaixando esse calcanhar, esse pé. Exatamente. Então, a teoria tá aí, tá óbvio. Desculpa, é uma teoria que tem embasamento científico. Tem, total. Então, não tem por que falar que não vai estar... Não. A gente sabe o que é isso. Então, a minha maior dificuldade hoje é essa. Entendi. Não é diferente da que é desde sempre, eu acho. Eu acho que a órtese é só mais um novo paradigma que a gente está tendo que lidar com a área médica mesmo, porque alguns já foram ultrapassados. Sim. Uns já foram vencidos, né? Então, já tem uma parceria muito grande com os ortopedistas e com os fisioterapeutas em várias áreas. Em várias áreas, sim. E a gente vê que a órtese é um novo grau, não só do ortopedista, mas como até do próprio ortesista. Sim, também. Você vê que você está fazendo um curso para mudar esse paradigma todo. Então, exato. Aos poucos vão... A gente vai conquistando aos pouquinhos essa autonomia, né? A gente fala tanto em empoderamento, né? E eu digo que a gente tem que empoderar nós fisioterapeutas, né? Nós temos que nos sentir empoderados e nos empoderar cada vez mais perante a todas as áreas, sim, né? Perante a vida, para a gente conquistar de fato a nossa autonomia profissional. Porque assim, o fisioterapeuta, ele vai cuidar das funções do corpo.
de como você se locomove. E a gente brinca lá em casa que o André quer viver até 120 anos subindo escada. E para ele viver até 120 anos subindo escada, ele vai ter que fazer muito exercício, estar com o fisioterapeuta sempre presente, sabendo quais são as compensações que ele vai estar fazendo no decorrer dos anos. Então, sem isso, sem alguém que vá orientar a nossa parte física, ele não vai subir escadas com 120 anos. E o fisioterapeuta está no dia a dia com o paciente, seja criança, seja adulto, né? Então, o fisioterapeuta, ele consegue identificar, a gente tem um olhar muito mais além, né? Então, o fisioterapeuta está ali o tempo todo com a criança. Então, eu acho que isso é importante para a classe da fisioterapia, os fisioterapeutas se unirem e ter esse empoderamento aí. Tem mais alguma coisa que você queira compartilhar? Tem uma frase que eu tô tentando disseminar ela, né? Que eu já falei aqui algumas vezes, que órtese não é tudo igual. Não, órtese não é tudo igual. O material pode ser feito todos iguais, né? Que aqui no Brasil a gente tem uma restrição um pouco de material. Mas até a tira, a faixa, o velcro da órtese, ela tem um porquê. Então, a gente tem que ter um olhar diferente. Que a órtese não é só um artifício. É essencial. É essencial. Eu diria que a órtese é essencial. Para todos, tá? A gente falou aqui, ó, desde crianças típicas até crianças atípicas. Então, ó, para todo mundo. Para todo mundo. Obrigada, minha amiga. Obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada a você pela oportunidade de tentar explanar um pouco essa mudança que a gente quer fazer no mundo das órteses. E eu costumo falar para o pessoal que se inscreveu no curso que eles vão me ajudar a revolucionar esse mundo aí das órteses. Conta comigo. Muito obrigada.